Olá, este é o programa O que a Bíblia Diz. Nesse programa nós vamos falar sobre família, o projeto de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o esposo. A Bíblia orienta o marido ele deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, tornando-se uma só carne. É tão interessante deixar pai e mãe, quer dizer, sair debaixo da autoridade do pai e da mãe, porque agora o marido se torna uma autoridade. Agora ele tem que ter a sua própria casa, ele tem que correr atrás, trabalhar para sustentar a sua família. Esse sempre foi o desafio de Deus, fazer dos homens referência, homens compromissados, homens que defendem a sua casa. Por isto que nós, homens, precisamos compreender o que a Bíblia diz a respeito do marido. E a palavra do Senhor fala que o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Para a gente divertir, olha, se tiver uma barata lá na sua casa, quem mata a barata é você, homem. Se tem uma lâmpada queimada, quem troca a lâmpada é você, homem. Você tem responsabilidade em cuidar da sua casa, cuidar dos seus e da sua família. Se você quer ter uma família, assuma a responsabilidade como homem, porque você é referência, não só para a sua casa, mas referência para uma sociedade. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade tão diluída com os valores de dentro de casa, valores da Bíblia, da palavra do Senhor. A ética, os homens estão se perdendo, mas você, homem, compromissado com a palavra de Deus, você deve ser o cabeça, você deve governar a sua casa e governar muito bem. Por isto que a palavra do Senhor nos orienta dizendo assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A Bíblia diz, marido, se você não cuida do seu, você não cuida dos seus filhos, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida da sua casa, você está negando a fé. É tão interessante isto, a responsabilidade que Deus dá aos maridos. Você é o protetor, você é aquele que guia, você é aquele que dá direção, você supre as necessidades da sua casa. Obrigação sua, obrigação minha, diante de Deus e diante dos homens também. Tal qual a responsabilidade da esposa na família, grande é a responsabilidade do marido no seio familiar. Não é à toa que os maridos devem sempre olhar para a palavra do Senhor e fazer uma autoanálise. Como estou conduzindo minha família? Estou no caminho certo ou não? Se você, marido, tem convicção de que está seguindo as Escrituras, com certeza você já está experimentando na sua vida e na vida da sua família as bênçãos de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Paulo faz essa comparação entre o marido e sua esposa, dizendo que Jesus amou a igreja e entregou a sua vida pela igreja. Da mesma forma, o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para você ter a noção, se a sua esposa precisar de um transplante de coração e se o seu é compatível ao dela, você deve doar o seu coração para ela. É nesse nível que a Bíblia está dizendo para o marido. Você tem que amar a sua esposa. Você precisa proteger a sua esposa. Por isto que você, marido, tem que cuidar bem da sua esposa. Não tem como você fugir dessa responsabilidade. Você tem que derramar amor, carinho, afeição à sua esposa, porque assim Jesus faz por nós. Ele nos protege, Ele nos libertou, Ele morreu por mim e por você. Da mesma forma, precisamos amar a nossa esposa nesse nível. Se for para ela morrer, morra no lugar dela. É tão interessante também que a Bíblia fala maridos, falando para você e falando para mim,
Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é a vida comum do lar? Todos os dias tem vasilha para lavar as esposas, roupa para lavar, banheiro para lavar, cozinha para cuidar, meninos para arrumar para ir para a escola. A Bíblia está dizendo para os maridos cuidar da esposa com discernimento. Isso quer dizer o quê? Lave as vasilhas da sua casa e ajude a sua esposa. Cuide dos seus filhos ajudando a sua esposa, porque é isto que Deus requer de nós, uma vida simples, uma vida comum, uma vida com discernimento. A vida é tão boa para ser vivida, muito mais a dois. Nós que complicamos. Você precisa valorizar a sua esposa, você precisa amar a sua esposa, e a gente valoriza e ama, cuidando nas coisas simples da vida. Então você tem uma responsabilidade, amar a sua esposa, e investir nela e cuidar nas mínimas coisas para que ela seja uma mulher feliz, ela venha se sentir amada e valorizada. Como é bom ter uma esposa e ter uma esposa que se sinta amada, valorizada, e você é esse homem de Deus, que ama, que cuida e valoriza a sua esposa. Que você continue assim, sempre abundante, sempre gracioso, sempre amoroso para com sua esposa. A Bíblia diz que a esposa deve ser tratada com dignidade, com honra. O esposo que assim não faz, terá suas orações a Deus interrompidas. Aí pode estar a resposta para muitas orações sem resposta, para relacionamentos familiares complicados e frustrações espirituais. Nem adianta orar, nem adianta buscar a Deus, clamar, porque a sua oração vai ser interrompida e Deus não vai te ouvir. Olha que responsabilidade que você tem. Você tem a responsabilidade de amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa, valorizar a sua esposa. Tem homens que tiram a sua esposa da casa do pai e oferece algo inferior à casa do pai. Você tem responsabilidade. Se você resolveu casar com alguém, formar uma família, você tem que oferecer o melhor homem, o melhor carinho, a melhor afeição, a melhor presença. Você tem responsabilidade em cuidar da sua esposa. E olha o que diz a palavra de Deus, lá em Colossenses 3,19, diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha o que a Bíblia fala. Você não pode tratar a sua esposa com amargura. Você não pode ser indiferente com ela. Você não pode isolar a sua esposa dentro de casa. Você não pode deixá-la não frequentar mais a casa dos seus pais. Você tem que ser amoroso, gentil, companheiro, valorizar a sua esposa. É isso que Deus tem para a sua vida. Se isso acontecer, seu casamento só vai crescer, o relacionamento vai encorpar e Deus vai abençoar tanto a sua vida. Fica atento nisso, cumpra a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Então fica aqui o meu conselho para você neste programa, o que a Bíblia diz. E na próxima semana eu quero continuar a falar sobre família e nós vamos falar sobre pais e vai ser uma bênção em nome de Jesus.